como é que a gente pode ajudar as crianças a colaborar? O que você quer trazer pra gente? É importante saber que quando a criança é pequena, ela vai colaborar de um jeito. E quando a criança é maior, por exemplo, a partir dos 6 anos, ela consegue colaborar muito mais no nosso dia a dia dentro de casa. E até mesmo a gente diz que para a criança pequena, né, entre os 0 e os 3 anos, a gente diz que a criança está criando, está adquirindo as capacidades psíquicas para se desenvolver, para crescer. E a gente diz, né, no Montessori a gente empresta o termo embrião, que, né, o embrião, o bebê quando está dentro da barriga da mãe, a gente pega esse termo embrião e a gente fala, a criança entre os 0 e os 3 anos é um embrião psíquico. Ela está criando esses órgãos psíquicos, né, ligado ao movimento, à linguagem, à ordem, a tudo isso. Ela tá aprendendo através do mundo, né? Isso. Daí, dos 3 aos 6 anos, a gente também empresta esse termo embrião, e a gente fala que a criança ela é um embrião social. Que daí ela está construindo, né, essas habilidades para se socializar. E que daí, a partir dos 6 anos, né, ela vive, né, de uma maneira assim muito bonita essa socialização. E Ela se torna um ser social. Se torna um ser social. E aí realmente a colaboração toma forma como a gente conhece. Então a gente pode dizer que nesse primeiro plano a criança ela está colaborando com o todo, construindo-se internamente. Isso. Então, até se a gente vai numa sala de aula, né, para crianças de 3 a 6, as mesas que a gente tem são individuais. A criança, ela trabalha... Até os 6 anos. Até os 6 anos. Ela trabalha muito sozinha. Porque ela está construindo esses órgãos de socialização. Tá certo. E quando a gente vai numa sala de aula, né, para crianças de 6 a 9, 9 a 12, essa aqui, por exemplo, a gente encontra mesas de 2, mesas de 4 lugares, porque as crianças estão a todo momento prontas, colaborando e construindo algo juntas. Então, eu posso dizer que nesse primeiro plano, elas vão colaborar muito mais construindo a si e até mesmo criando um poder de concentração, aprendendo a escolher, tendo disciplina, que são itens muito importantes quando você está socializando. Então, né, a gente está fazendo um vídeo juntos, né? Então, quando a gente marcou a horário, Emily, vamos lá às 2 horas da tarde. Então, existe disciplina envolvida nisso. E essa disciplina, ela é muito mais fácil construída nesse primeiro plano. Então, essa disciplina sólida vem, né, da criança quando é pequena. Então, assim, a maneira da gente abordar a colaboração não vai ser a mesma para a criança antes dos 6 que depois dos 6. Sim. Então, a partir dos 6 anos é quando a gente mais vê o que a gente está acostumado a chamar de colaboração. Então, é quando as crianças vão estar brincando mais juntas, brincando ou trabalhando, né, que equivale também, mais juntas, que elas vão estar mais sociabilizando e colaborando. Mas dos 0 aos 6 anos é aí que elas começam a desenvolver essas habilidades de colaboração, pelo menos elas vão estar se construindo, absorvendo, né, o ambiente no qual elas estão. E aí o que é importante para a construção da colaboração, eu diria um ponto que é sempre o que a gente repete em Montessori, né? Mas é o adulto preparado e o ambiente preparado. No caso, o adulto preparado para uma criança de menos de 6 anos é um adulto que acompanha essa colaboração, essa contribuição que a criança pode trazer ao sistema, né? À comunidade, preparando o ambiente. Isso. Então, pensei em coisas bem práticas assim, mas é esse trabalho de vida prática que a gente pode trazer na cozinha, né, por exemplo. E assim, para o primeiro plano de desenvolvimento, a gente diz que a criança ela está criando sua independência funcional. Então, ela vai estar colaborando, por exemplo, a minha filha, a Ju, ela estava colaborando comigo quando ela tinha lá seus 3, 4 anos, quando ela também começou a colocar o seu tênis sozinha, quando ela começou a se servir de comida sozinha, quando ela começou a tirar o prato sozinha. Então, eu já não tinha que fazer por ela. Então, assim, ela não estava me ajudando a fazer a lista de compras do supermercado, aí comprar as coisas, a limpar a casa, mas ela estava tendo um grau de independência, né?
por fazer as coisas por si mesma, que é essa independência funcional, Tá. e ela estava colaborando comigo para eu poder focar em outras coisas. Legal. E para que a criança possa colaborar, então tem a questão do ambiente, né? Que o ambiente seja adaptado à capacidade da criança. Eu vejo outro papel do adulto também, é o modelo. Nós somos um pouco guias, né? E as crianças, se as crianças veem os adultos, os pais, os educadores, os professores colaborando, ela vai aprender o que é a colaboração. Então, a gente pode preparar o ambiente, mas pode funcionar também um pouco como modelos. Quanto mais a gente mostrar o que é colaborar, quanto mais as crianças vão colaborar no futuro, né? Tem um truque, assim, que minha mãe, apesar de ela não ter estudado o método Montessori, teve algo, assim, que ela sempre usou muito bem e eu aprendi a usar com ela. Então, a gente está com a nossa criança que pode ser mesmo pequena e a gente tem que arrumar o quarto, ou ela tem que arrumar o quarto dela. Tá. E daí minha mãe sempre falava assim, vamos arrumar o quarto. Daí eu começava, ela ia embora e eu guardava tudo sozinho. Então, assim, esse vamos, né, é essa colaboração que ela estava dizendo. É importante arrumar o quarto. Se você precisar, eu estou aqui. Mas eu estou deixando esse espaço para você fazer o que você já sabe fazer sozinho. Então, esse vamos era um incentivo. E eu sabia que ela estava comigo, né, nessa tarefa. Tá. É claro que cada vez mais a posição dela era de ter uma independência, de me dar uma independência maior. Então, ela usava assim, vamos fazer isso, né? E a gente usa aqui na classe. Eu até estava conversando com a minha colega de trabalho. Então, falar de nós, né? Então a gente fala, você tem que arrumar o seu quarto, você tem que fazer isso, você fez aquilo assim. Vamos fazer isso, né? Vamos comer, vamos se trocar, vamos se incluir, porque se a criança precisar, a gente está junto com ela, né? E olha que interessante, fazer isso, nessa abordagem do vamos, também não é eu faço por você. E eu acho que esse é o segundo ponto também do papel do adulto, é ser um modelo, mas também de não se tornar uma ajuda inútil. Então, a ajuda inútil é fazer no lugar da criança, ou seja, ao fazer a gente vai estar tirando a criança a oportunidade de aprender, a oportunidade de fazer. E no exemplo que você estava trazendo, a sua mãe, de maneira muito astuciosa, fazia com que não somente você tivesse motivado em fazer, e fazer juntos inicialmente, né? Mas como você fazia a tarefa até o final. E ela não fazia no seu lugar, né? Até nesse exemplo de tarefa de uma ajuda útil, uma ajuda inútil, né? Então, a ajuda útil que colabora para o desenvolvimento infantil e a tarefa a ajuda inútil, algo que freia o seu desenvolvimento. Então, a Maria, num dos livros, ela diz, né? Se a criança ela tem a capacidade de comer sozinha, eu vou lá e ajudo ela a comer, essa ajuda que eu estou dando, eu estou, na verdade, sendo um obstáculo para ela comer sozinha. Pois é. Então, às vezes, quando a gente acontece bastante, né? Quando a criança está com 6, 7 anos, começa a aprender a ler, às vezes até menos, né? 5 anos. E daí ela está lendo a palavra, então ela está lendo a palavra Montessori. Ela está lendo Monte... e às vezes ela demora 30 segundos para ler uma palavra. E tem esse processo no qual ela está decifrando as letras, juntando os sons. E daí a gente diz para ela, é Montessori. Então a gente tirou a oportunidade dela ler sozinha. E às vezes a gente realmente tem que respirar fundo e deixar esse tempo para a criança fazer no seu ritmo. Exato. E ao fazer, a criança vai identificando cada vez melhor qual que é o espaço dela aqui no mundo, né? Qual que é a tarefa cósmica dela aqui no mundo, né? Tarefa cósmica é um outro termo também do mundo Montessori, né? Então, no método a gente sabe que tudo tem um objetivo útil no universo. Então, desde as coisas inanimadas, quando a gente pega uma pedra, um átomo, um elétron, até as grandes coisas do universo, né? Os planetas, as estrelas, os seres vivos e o ser humano também. Então, qual é o meu papel no mundo, né? Qual que é a minha tarefa cósmica? Onde que eu me encaixo, né, nessa construção perfeita que são as leis da natureza? Então, e a criança, né, no segundo plano de desenvolvimento, ela vai entendendo isso, né? E quando ela chega no quarto plano de desenvolvimento, ela encontra, idealmente, né? 18 a 24 anos, né? Ela encontra e começa a viver a sua tarefa cósmica, a trazer para o mundo aquilo que ela veio fazer. Aquilo que ela veio trazer.
Ó, eu sou a Emily, eu sou mãe de 3 meninas, sou coach especializada em PNL e educadora formada pela Associação Montessori Internacional. Eu me chamo Felipe, sou pai, sou cientista, professor, também certificado pela Associação Montessori Internacional. E estamos aqui para ajudar você a viver melhor com as crianças.